pessoas, eu sou a Mari Oliveira e começa em instantes o encontro de axé. Hoje é com ela, a deputada Clélia Gomes e também mãe de santo, por que não? Confere o que vem por aí. Porra de um santo. Olá, pessoas! Boa noite, tudo bem com vocês? Que beleza! Já estava com saudades. Foi uma semana super triste pra mim. Fiquei longe de vocês, coração bateu forte. Ó, que bonitinho, né? E hoje à noite é com ela, a deputada Clélia Gomes, ali na câmera 23, hein? Ó, que bonitinha. Cadê? Olá! Sua bênção, mãe Clélia. Minha mãe abençoe. Boa noite, deputada Clélia Gomes. Boa noite, Mari. Olha só, minha mãe tá mandando boa noite aqui, hein? Ah, que linda. Ah, minha mãe, para de você puxar saco. Você nunca dá boa noite nas minhas lives. A senhora é uma linda, viu? Hoje nós vamos bater um bate-papo aqui polêmico. Você que tá aí, mande sua pergunta, faça a sua participação. Porque hoje a gente vai falar de várias coisas. A gente vai falar de várias coisas. Porque a mãe Clélia, ela é várias coisas que as pessoas não gostam em uma só. Ela é mulher, ela é negra, ela é mãe de santo e ela é deputada. E mora na periferia. E mora na periferia. Pra quem não conhece, Jardim Brasil, aqui na zona norte de São Paulo, ó. Bairro Vida Louca, né, não, mãe? Muito. Negócio. E hoje a gente vai falar sobre todos esses assuntos e vamos falar também de política. Ai, Mari, política é um assunto chato. Não, não é chato. Porque quanto mais a gente souber, menor é a chance de sermos enganados. Então, temos que saber o que as pessoas que foram eleitas andam fazendo por nós macumbeirinhos de plantão, não é não? Mãe Clélia, vamos começar falando, né, já de religião. Como é ser filha de Yansan? Como diz alguns, né? A louca. O povo da Yansan é a louca. A desequilibrada. Mas eu digo que ser filha de Oiá, ser filha de Yansan, me deu um caminho muito firme. Eu digo que a minha personalidade, o meu caráter já é muito forte. E com tudo isso veio um orixá, 2 orixás. O do fogo, que eu sou de Oiá, com Xangô. Ó, o casal do Dendém. Isso. E eu gosto de ser muito justa. A vida me ensinou a ser muito justa, muito correta. Quando eu tinha sua idade, Mari, eu era assim, muito atirada. Eu não tenho muito medo. Eu tinha menos. Quase nada. Quase nada. E o tempo, a idade vai te ensinando que caráter você tem que ter, isso não muda, mas você ficar batendo em ponta de faca, você não aprende, né? Pelo contrário. Eu falei para você antes da gente entrar que minha mãe sempre dizia: quem com porcos anda, farelo come. Então, o tempo me ensinou que, ao invés de você sair na luta, na briga, é muito melhor você contemporizar e amenizar a situação, porque não existe nada melhor do que a conversa. E é claro que quando não dá para conversar, a gente vai pra porrada mesmo, aí porque a gente é dessas. Aí é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Quem conhece a mãe Clélia sabe que essa frase dela é muito... usa muito essa frase, é o que tem pra hoje. Porque não fica discutindo, porque não vale a pena discutir, não é verdade? Isso mesmo. E aí, pra que bater quando pode ser inteligente e apenas mostrar resultados, não é? Pode ter certeza. A minha vida, a minha história de vida me ensinou isso. E tem coisas, Mari, que todo mundo pode te tirar, mas o que você viveu e o que você quer viver, o que você viveu já passou. Ou você aprendeu ou não. E o que você tem para viver, quem cria é você. Tá vendo aí? Já começamos a live com uma sapatada online da deputada Clélia Gomes. E como começou a vida espiritual da deputada? Mari, aos 7 anos de idade, eu incorporei uma pombagira. Eu morava numa casa muito pequena e a beliche era na sala, que dava de encontro com a cozinha, porque era muito pequeno mesmo. Eu dormia na parte de baixo junto com minha irmã
e tinha uma outra irmã que dormia na parte de cima. E eu lembro, assim, bem pouco, que eu estava limpando a casa. Eu estava cantando uma música, não sei se era do Martinho da Vila ou da Clara Nunes, isso eu não lembro. Eu sei que tocava no rádio naquele momento. Eu não sei o que aconteceu, que quando eu voltei, a minha casa estava cheia de gente. Meu Deus. Minha mãe desesperada, querendo chamar a polícia, porque não entendia o que estava acontecendo. Aí chegou um monte de gente que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E minha mãe disse que eu estava acuada debaixo da beliche, rindo muito, com um maço de cigarro da minha mãe, que era um Continental sem filtro, e a garrafa de pinga do meu pai, que chamava na época Tatuzinho. Tatuzinho, meu! E minha mãe falando comigo que era para eu Você sair dali. dali, devolver a garrafa e o cigarro, o que eu estava fazendo com aquilo. E ela me chamava pelo nome e ela disse que eu ria, gargalhava muito e falava assim, nem te conheço, quem é você? Aí minha mãe falava assim, você tá ficando maluca? Como você não me conhece? Eu sou sua mãe? E assim, minha mãe é uma nordestina, né? O que é isso? Sem saber ler, sem saber escrever, a vida ensinou ela na porrada tudo. Mesmo. Então ela achava que tinha que me tirar dali, nem que fosse na porrada. Só que a hora que ela tentou me catar, a pombagira pegou o copo e estraçalhou na frente dela. Saiu correndo todo mundo dentro de casa. Meu Deus, naquela época até entender que era a pombagira que tava chamando, falou, meu Deus, minha filha está com capeta no corpo. Minha madrinha, que faleceu ano passado com 82 anos, minha madrinha era nossa vizinha. E a minha mãe falou, isso aqui só pode ser coisa do diabo. Vou chamar a madrinha dela. E chamou minha madrinha. Minha madrinha chegou na porta para entender o que estava acontecendo. E quando ela viu o copo quebrado, a pombagira já estava bebendo. Meu Deus. Na garrafa, né? Na boca da garrafa. Minha mãe falou, é uma menina, ela vai morrer. Bêbada, tem uma coma. Aí a minha madrinha chegou, olhou e começou a rir. Porque ela sabia o que era. Ela entrou, falou assim, Laroie, pombagira. Aí ela saiu. Debaixo do beliche. Na cama de baixo do beliche, ela saiu do canto, foi até minha madrinha, cumprimentou a minha madrinha. E a minha madrinha falou para ela, quem é você? Ela falou assim, eu que nasci junto com ela. Eu vim junto com ela. A minha missão com ela é totalmente diferente. E a minha madrinha perguntou para ela por que ela estava ali. Ela falou, porque chegou a hora. Já ajudamos muito essa casa, só que a gente precisa, para melhorar toda essa situação, a gente precisa começar a chegar. Aí a minha madrinha falou, como você chama? Ela falou, Maria Padilha das Almas. Ave Maria. Olha, fiquei até arrepiada. Arrepiou aí, Jota? Deu arrepiada no estúdio aqui, hein? Deu uma arrepiada. Aí o que aconteceu? Minha mãe, imagina, época do militarismo. Meu Deus. Isso daí, imagina, qualquer tumulto chegava a polícia. Aí ela conversou com a minha madrinha e falou para minha madrinha que iria estar sempre lá. Só que minha madrinha trabalhava fora. Ela trabalhava no Ibirapuera e vinha uma vez por mês, por conta daquela época. Não tinha condução, era bem precário mesmo a situação no Jardim Brasil. A gente tinha uma linha de ônibus e os taxistas nunca que entrariam dentro do Jardim Brasil. E claro que essas manifestações foram constantes. Aí minha mãe não soube lidar com isso. Me levou pro Mandaki, Hospital Mandaki. Não acredito. E lá? Eu fiz 3 anos de tratamento de loucura. Gente, e se vocês acham que funcionou? Padilha tá firme e forte até hoje. Só queria deixar essa informação para vocês. Pode ter certeza. Olha, o Edson Teles disse aqui, arrepiou também. Arrepiou, tô falando.
E aí, eu não sou uma pessoa tão sensível assim, mas olha que eu falei pra vocês que arrepiou e arrepiou de verdade, viu? Aqui, ó, pessoal falando, Cleiton Teodoro Laroê, Padilha, Minha Vida, Meu Amor. Clóvis Nascimento da Vila Nive. Ó o Babá Diego de Arael, Diego Pisotti Montoni, tô no trânsito da 23 de maio, vem Mãe Clélia. Ai, que lindo. Um beijo, Di. Te amo. Aí, ó, Rômulo Andrade, Motumbá, meu pai de santo também mora no Jardim Brasil. Padilha é minha madrinha, o Babá Diego tá falando. Nani Cassiana, eu amo você também, um beijo. Giane, linda história. O pessoal tá impressionado, essa história é muito legal. Ó, o Rodrigo Gomes aí, ó, tá, nosso sempre vereador. E se eu te contar como meu filho, por que eu voltei de novo? Por quê? Eu, com 13 anos, eu fui na casa da Manhada, do Mulu. Manhada, um beijo. Manhada é uma senhora. Eu bolei no santo. Eu fui, olha... Com 13 anos? Minha precoce, né? Minha madrinha me levou, depois desses 3 anos, estava completando 10 anos, a minha madrinha parou de trabalhar nessa casa e começou a cuidar de mim, espiritualmente, numa umbanda, onde na época tocar peixu tinha que ser muito escondido, era tudo muito escondido. E essa minha madrinha começou a me dar um caminho. E fiquei bem. Claro, eu era uma menina, não tinha compromisso com nada. Então, quando você não tem compromisso, você é uma criança, né? Quando eu melhorei, parei de tomar aqueles remédios loucos, minha mãe acalmou mais, meu pai também, começaram a entender melhor, eu casei com 17 anos, né? Um adendo aqui na câmera 12. Mãe Clélia é precoce mesmo em tudo, né? A Padilha veio com 7, bolou no santo com 13, casou com 17 e ela tem só 22 anos. Você vê como é que é as coisas? E o Rodrigo com 35. O Rodrigo ele já chegou pronto. Já nasceu pronto. Mas tudo isso, Mari, tem tudo isso até chegar por conta de todo esse jeito que você dividiu a minha vida. Meu pai era um alcoólatra, batia muito na gente. Eu era a filha mais velha. Os mais velhos sempre apanham mais, né? Dizem. E, além de apanhar mais, você se sente na responsabilidade de não deixar com que seus irmãos apanhem. Apanhem também. Então, eu saí, eu falo que é uma sucessão de fatos, né? Acabei casando cedo, porque eu queria ver o mundo e viver de forma diferente. E aos 17 anos eu tive o Rodrigo. Casei, tive o Rodrigo logo. E acho que foi a maior experiência da minha vida. Eu era uma menina com um menino no colo. Era uma criança com outra criança. E que eu digo que ele me ensinou a maior experiência de vida, que foi amar alguém incondicionalmente, com uma loucura, porque eu sabia que ele dependia tanto de mim, né? E com 2 anos de idade, eu cheguei do meu trabalho, o Rodrigo virou para mim e falou assim, eu posso brincar com aquele meu amigo debaixo da árvore? Eu falei, amigo debaixo da árvore? Aí eu fui olhar, eu vi a árvore e não vi o amigo. Eu falei assim, como assim? Onde está o seu amigo? Não está debaixo da árvore? Você não está vendo o chapéu dele na cabeça? Ai, meu Deus do céu, e a história se repete. Aí eu falei assim, que chapéu? Ele falou assim, tem um monte de coisa na cabeça dele, você não tá vendo? Eu falei, não, pergunta o nome desse seu amigo. E ele gritou da janela. Aí ele falou assim, mamãe, ele chama Caboclo Pena Branca. Nossa Senhora. Aí eu caí sentada no sofá. Só um adendo aqui na câmera 22. Arrepiou de novo, pode voltar pra mim. Aí começou tudo de novo. Aí, nesse mesmo dia, o meu ex-marido recebeu seu Tranca-Rua das Almas, que é o Roberto, que hoje está na Casa de Caridade Três Marias, e falou para a gente, de hoje em diante vocês só têm uma escolha, ou volta, ou volta. Meu terreiro... Diante de tantas opções, né? 33 anos eu estou na Umbanda, com 25 fui para o Candomblé, fui para a casa de mãe Juju. Eu não me arrependo de nada na minha vida. Faria tudo novamente, porque tive um aprendizado de vida fantástico. A primeira casa que nós tivemos foi na Federação da Rua Calandra, do Pai Sebastião.
a quem eu tenho, hoje ele é falecido, a quem eu tenho um respeito muito grande e honro, né? Tudo isso que nós vivemos. E a pessoa que nos ajudou a tocar os atabaques lá na minha casa se chama Pai Elcio de Oxalá. Ah, Pai Elcio é um lindo! Que ensinou o Rodrigo a tocar com 4 anos de idade. Por isso que esse gosto do Rodrigo pelo tambor, pela música, né? Não pode ver um tambor, não pode ver um samba. Então é uma mistura muito boa. Tá vendo só? Pra quem acha que chegou agora, Mãe Clélia tá na caminhada da Umbanda tem um tempão, nem eu sabia de tudo isso. Eu não gosto de... às vezes é bom a gente saber mais sobre a vida do entrevistado antes dele vir, mas às vezes eu prefiro essa reação natural, do espanto mesmo. Essa história do caboclo o Rodrigo contou aqui. Contou. Vejam vocês que não é mentira, porque foi exatamente a mesma história. O pessoal adorou a história, o pessoal tá achando uma história linda. Obrigada. E é engraçado que... Como é de verdade, né? Como faz a gente sentir que é de verdade esse amor pela religião. E essa escolha, né? De ou volta ou volta. Eu digo, Mari, que a religião, o orixá, ele me levou até essa cadeira que eu tô hoje de deputada. Porque, como muitos dizem, quem era Mãe Clélia na fila do pão. Né? E até hoje, muita gente quer entrar em embate, né? E eu digo, eu devo ao orixá. As minhas cadeiras, a minha cadeira é do orixá. Eu sempre digo em todas as casas, o vento me trouxe, o vento vai me levar para onde ele quiser. Porque eu acredito, a minha vida inteira, eles fizeram com que eu acreditasse em tudo que eu fiz, aonde eu cheguei, da vida que eu tive, aonde eu tô. Então isso é respeito. Eu tenho por eles respeito. Por isso que eu falo, né? Eu não tô aqui para entrar em embate. Imagina, eu tô aqui para louvar o orixá. Tô aqui para respeitar o orixá e principalmente para respeitar todos aqueles que querem respeito e que me respeitam também. E aí essa história do vento, o vento leva, o vento traz, a gente vai saber já como é que chegou Mãe Clélia nessa cadeira. Aqui, ó, manda beijo aqui, ó. O Rodrigo falou, minha mãe dando entrevista. Ó, pra você, fofolete. Te amo, meu filho. Elaine Cristina, Mari, te amo muito. Beijo pra Mãe Clélia. Amo você também, muito obrigada. Outro beijo. Ó, Babá André Molinari aqui. Ai, eu amo o Molinari, amo o Lelê, amo aquela família maravilhosa. O Babá André Molinari e o Babá Diego estão trocando declarações. Falar que ama a Mari aqui, nada, né? Tô só observando, vou bloquear os dois na live, tá? Até voltar a me elogiar, que daí eu desbloqueio. Ai, que lindos. Aqui, ó, que história linda. Pessoal, e vocês têm pergunta? Mandem suas perguntas aqui, vamos interagir, né? O Rafael tá pedindo um beijo pro Ceará. Rafael Pereira tá pedindo pra mandar beijo pro Ceará. Ceará, o Ceará mesmo, o estado. Nossa! O estado do Ceará, eu mando um beijo, um abraço, mando muito axé para todos vocês, porque é cidade bonita e maravilhosa, viu? Ai, pois é, meu sogro é de lá, meu sogro é da cidade de Icó. Vou aí esse ano ainda. Que maravilhoso, Ceará. Um beijo no coração de todos vocês. O Babá André tá falando pra eu largar de ser ciumento, que eles me amam também. Legal. Já passei. Voltando a falar do vento, o vento leva, o vento traz, o vento tira, o vento derruba também, que... o povo de Ançã é assim, hora brisa leve, hora ventania intempestuosa, né? Não conheço o lado intempestuoso de Mãe Clélia, também não tô com muita pressa, não quero saber isso daí, né? Então, e como é que a ventania levou a senhora pra política? Como foi isso? Mari, com 20 anos, eu entrei numa empresa, uma multinacional japonesa. Aí, eu já tinha 2 anos de casa aberta, porque eu abri aos 18. Porque foi tudo muito rápido. 19, eu tinha 1 ano de casa aberta. Galera passeando, indo para as baladas, e a senhora trabalhando com pombagira, caboclo, todo mundo. Todos os finais de semana. Eu falo que, como é tudo muito precoce,
eles também te cobram para que você também evolua muito rápido. Mas o orixá, me corrija se eu estiver errada, o orixá ele só cobra porque sabe da competência de cada um para chegar onde chegou, não é? Eles já sabem o que vai acontecer com você, né? É. Então, ele te empurra para que você cresça, para que você evolua espiritualmente, para que você tenha sabedoria e discernimento para o que vem pela frente. E com 20 anos eu arrumei esse emprego. E nesse emprego, é claro, né, onde a gente chega, a gente chama pouca atenção. As folhas de ançã são assim. E eu passei 18 anos dentro dessa empresa. Nossa. Eu chamei pouca atenção dentro dessa empresa. Eu entrei para passar 3 meses, Com que era 20 só anos. como estagiária. Eu passei 18 anos. E só saí de lá porque a empresa faliu. Ah, puxa vida. Aí, eu sempre dizia, Deus, se um dia eu perder esse emprego, a única coisa que eu não quero é ser secretária e trabalhar com político. E aí, É claro. vem o vento e esfrega na tua cara que você não quer. Gente, nós que somos da religião, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente pede pra não acontecer isso. Mas no caso dela foi ótimo, porque ó, a gente tem um representante de peso lá, hein? Volta na câmera 24. A Maria Baiana diz uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. O peixe morre pela boca. Ai, meu Deus, e como morre? E aí, em 2001, Mari, o país estava numa recessão danada, num caos total o país. Eis que a empresa com 4.000 funcionários fecha. Eu me vi sem chão, porque eu tinha um nível de vida totalmente estabilizado. Vivi sem emprego, meu ex-marido trabalhando de motorista, ganhando bem menos do que eu ganhava. E é claro, você pega um dinheiro de uma empresa, você tem que segurar, porque você não sabe quando Vai tem. aparecer outro, né? Isso. E comecei a procurar emprego. Só que eu percebi que com 38 anos eu era velha para o mercado. Infelizmente, é assim hoje. É a realidade, né? E aí, eu me vi com o Rodrigo, com 21 anos já, segundo ano da faculdade, Carol, entrando no primeiro ano, numa escola particular, porque eu tinha essa condição, como, né? Essa condição. né? Mari, fiquei desesperada, porque o dinheiro não ia dar por muito tempo. Fala, essa reserva consegue alguns meses só, né? Para você segurar, para não faltar algumas coisas. Aí você não sabe o que eu fui fazer. Fui vender latinha, fui comprar cobre, fui comprar metais, fui comprar tudo que eu podia, Mari. Fui catar as latinhas nos lixos, fui trabalhar com os carregadores. Aí fiquei 3 anos nessa vida, que me ensinou, Mari, que é um ser humano melhor. Porque eu vivia num mundo de Bob, num mundo onde eu tinha tudo. O ônibus da empresa parava na porta da minha casa. Eu fui descobrir uma realidade. Mas nesse inteirinho dessa empresa, eu estudei muito, eu li bastante, eu aprendi muito, principalmente espiritualmente. Eu vi que eu estava na realidade das minhas leituras, da vida real, aquela vida que eu tinha levado lá atrás, que eu tinha que transformar tudo aquilo. Minha mãe teve 6 filhos e fez de todos mulheres decentes, o meu irmão, todo mundo fazia faculdade. É o país que estava passando por uma situação difícil. Então eu tinha que me adaptar a tudo isso. Fui trabalhar de carroceira e trabalhei dignamente. Hoje eu conto isso para todo mundo com muito orgulho, sabe? Claro que nesse inteirinho eu estava na minha casa, já tinha mudado de casa, porque Maria Baiana, ela é um ser iluminado na minha vida e que me ensinou muito a transformar a minha vida. E graças a Deus, diz que a gente só é merecedor, cada um só tem o que é seu de direito.
e eu ganhei muitas coisas de Maria Baiana, e uma das coisas foi a minha casa. Que hoje, lá no fundo, ainda tem o canto dela. E eu comecei a trabalhar em casa. E no ano de 2004, começam as eleições de 2004. Aí eu vou num cabeleireiro que a minha prima trabalhava, eu pego um santinho na mão. E nesse santinho, falei, nossa, esse homem aqui tá com isso. Minha prima ficou me olhando. E eu tenho essas coisas. Eu tenho uma história para contar depois. Eu tenho essas coisas, né? E coloquei o santinho de volta, que é aqueles papeizinhos, né? Coloquei de volta. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, quero nem saber quem é. Minha prima falou assim, é o candidato a vereador. Eu falei, vixe, que eu não quero saber mesmo. E deixei o santinho de lado. Voltei depois, uns 20, 30 dias, o santinho estava lá de novo. Eu falei assim, e aí? Ela falou, aconteceu tudo que você falou. Ave Maria. Eu falei, nossa, como tá o cara? Querendo te conhecer. Falei, não mexe com isso não, que eu não gosto de política não. Passando por uma situação difícil. Falei, vou me meter com isso, nem sei quem é o cara. Em outra situação, qualquer pessoa, né, cresceria os olhos, falando, meu, o cara que me conhecer, vou aproveitar, vou arrancar dinheiro dele, que é o que todo mundo pensa, né? Não tenha dúvida. Aí catei o diabo do santinho de novo e comecei a falar, só que aí já não era mais eu. E devolvi o santinho para minha prima e fui embora. Eu não lembro do que eu fiz, só cheguei em casa. Eu só sei que eu cheguei em casa. Tudo bem. Não deu 2 dias, a minha prima falou assim, tá marcado. Eu falei, tá marcado o quê? Com o candidato a vereador. Ai, meu Deus. E quem assim, quem marcou? Você. Eu falei, impossível ter marcado alguma coisa que eu não lembro. Aí eu lembrei que eu não lembrava como eu tinha chegado em casa. Aí vem a outra história. Depois, aí foi a pessoa marcou para que eu fosse até ele. Cheguei lá, ele me deu uma cadeira, um chá de cadeira de 3 horas e não me atendeu. Deixei outro recado. Deixa, você vai precisar das minhas previsões. Deixei outro recado. Aí, isso eu lembro mais ou menos, que eu disse assim, que dor de barriga não dava uma vez só, e que ele estava tendo a última oportunidade, e que daqui 2 dias ele ia ter que procurar alguém de qualquer jeito. E que aí, meu endereço estava lá, se ele quisesse isso, tudo bem, se não, amém. Mas é ousada, né? Esse povo da Oiá é ousado, povo ousado, Ave Maria. Aí, 2 dias depois, quem bate na minha porta... Ai, não acredito! Sério? O secretário de turismo, Laércio Bank. E aí, vejam só uma informação, uma pequena informação. Mãe Clélia, qual é o nome do seu chefe? Laércio Bank. A vida tem dessas, e o vento tem dessas de esfregar na cara. Eu não acredito. Aí, ele veio chorando, pedindo perdão por ter me deixado 3 horas e não me atender. E ele falou assim para mim, tudo que a senhora falou está acontecendo e eu tô com medo. Tô com medo porque eu acho que não vai dar certo. Aí pronto, aí continuou. Estamos aí desde 2004. 13 anos já. 13 anos juntos. Ele perdeu as eleições. Ele sabia que ele ia perder as eleições. Maria Baiana falou para ele. Mas falou para ele que ele teria um caminho maravilhoso. De muito aprendizado. E que eu também. Fala, o que é que esta mulher está falando agora? Pronto, ele foi para casa dele, eu fui para minha casa. E ele resolveu... Depois de 2 meses que ele tinha perdido as eleições, ele voltou para falar com a Maria Baiana e falou assim, eu quero refazer todo o meu quadro. Maria Baiana perguntou para ele o que era um quadro, porque para ela quadro era... Fala, não trabalho com moldura. Aí ela perguntou o que era o quadro, ele falou quadro de funcionários. Ela falou assim, você tem que refazer tudo porque sua vida está toda errada. Aí ele falou, né? Aí ele pegou e falou para ela assim, a senhora me ajuda para tudo isso? Ela falou assim, tô aqui. E aí começou
A primeira coisa que ele fez, me chamou para ser o quê? Secretária. Nossa. O que foi mesmo que a senhora tinha dito lá atrás que você não queria ser? Secretária. Secretária de... Secretária e o quê? De política, né? Envolvida com política. Então, aí você imagina. Aí começou a nossa trajetória. Ele passou por 7 anos. Ele ficou 10 anos dentro do PV. E aí ele sofreu pra caramba. Nós tivemos muito aprendizado. E com o longo do tempo nós fomos crescendo. Eu, como secretária, tive um outro perfil. Estudei bastante mais ainda. E eu fui ouvindo o que era ser um político. Que, na verdade, eu já era. Porque eu sempre fiz essa parte política. Aquela Clélia que queria salvar as irmãs, aquela Clélia dentro do terreiro, que cuidando dos outros, e que de uma forma ou de outra você se envolve, né? E a vida foi te levando. Em 2010, o PHS veio parar nas nossas mãos. Final de 2010, começo para 2011. Em 2012, eu participei da primeira campanha política da minha vida. Elegemos, eu e um outro coordenador, elegemos o vereador Laércio Benco, que foi vereador. E nessa história, Mari, que eu acho que é pior ainda, né? Que aí eu morro de novo pela minha boca. Depois de 4 meses ele eleito, a gente começou a formar uma base no estado de São Paulo. E ele precisava de alguém que ele lançasse a deputado estadual e um federal. E o outro coordenador, ele já logo em seguida que ele ganhou, ele já lançou a candidatura dele, e ele precisava de uma estadual. Ele precisava de alguém que ele confiasse, que realmente quisesse criar uma base legal no partido, para a gente fazer uma construção partidária diferente. Depois de 4 meses, ele me torrou tanto, porque ele falou: você é minha mãe de santo, você é a pessoa que eu mais confio, quem é que você vai falar para... Onde ele me encheu tanto o saco, Mari, que eu falei: põe meu nome aí nessa coisa aí. Fala, coloca aí o saco. Isso, sabe? Coloca o meu nome aí. Só para ele parar de torrar. Só para ele parar de torrar. E ele foi para a sala dele. E riu e foi para a sala dele. E eu continuei trabalhando, né? E ele voltou, chamou todo mundo e me chamou. Está aceito. Falei: o que está aceito? Você vai ser a candidata do partido. Falei: e agora? Ferrou. Falou, tava brincando. Acho que quando ele saiu rindo, ele pensou assim, né? Missão cumprida com sucesso. Tipo, era isso que eu queria. Foi essa a impressão que eu tive. Só que ele disse pra mim que ele saiu porque foi um choque pra ele. Porque eu era mãe de santo. Eu era secretária. Eu era o braço direito dele, que ele... Como assim? O que eu faço? Vai tirar meu braço e agora? Vai tirar meu braço e agora? Mari, isso foi no começo do ano e eu comecei a entender o que era política. E eu sempre tive boca suja, né? E eu tinha que cuidar... Me identifico. Eu tinha que cuidar da minha fala. E a primeira reunião que eu fiz, meu pai é evangélico. Meu pai falou assim: eu vou na sua reunião, mas não fala um palavrão. Tá bom, porra. Foi bem... Foi na reunião, falei, e no final falei assim: puta que pariu, é a gente que tem que mudar tudo isso. Fala: mulher de Deus. Meu pai na reunião falou: putz, perdeu tudo. Acabou. Aí você não sabe, a galera: essa é das nossas. Aí eu vi que eu não podia perder a minha personalidade, a minha forma de agir como ser humano e como pessoa. Porque você não tem como mudar você quando você é verdadeiro. Você não muda o que é de verdade. E até hoje, às vezes, eu tô com um monte de prefeitos, solto alguns assim, que eles caem na gargalhada, porque na verdade eu sou autêntica, é isso. É o que eu falo. É o que tem pra hoje. É isso aí. E aí, andei um ano, fiz 25.306 votos.
25.306 votos. Por uma pessoa que era secretária e que dizia que não queria trabalhar de secretária, muito menos envolvida com política. Eu acho que foi bem uma esfregada assim na cara mesmo, né? Mari, brigando contra muitos. Mas estamos aí. Hoje, muitos não dizendo que eu os represento, mas eu digo que eu represento Orixá com muita honra, com muito orgulho. Dizem que eu só ando em casa grande, mas quando me convidam para ir nas casas, eu digo, eu não pergunto qual é o tamanho da casa, eu só agradeço pelo convite, agradeço a Deus, aos orixás, primeiramente a Deus, aos orixás e a todos, aos meus 25.306 votos. E aí, só uma curiosidade, né? O pessoal do Umbanda gosta muito dessa coisa de número, né? O que os números representam dentro da religião. Eu tive a capacidade de somar 25, né? 2 mais 5 mais 3 mais 0 mais 6, que dá 16, que é uma láfia dentro do candomblé. Isso mesmo. E aí somos 6 mais 1 dá 7, que na Umbanda representa bem um exuzão, né? A pombagira. A senhora não tinha feito isso ainda? Não. Pois é, eu sou dessas. Não posso ver uma placa de carro que eu fico somando, é coisa de louco. Mas aí, não é engraçado? É uma coincidência, mas eu não acredito muito em coincidências. Eu não digo que é engraçado, como eu disse no começo, estava escrito. E o que está escrito, Mari? Só quem tem o poder de mudar são eles. Por isso que eu digo que a cadeira não é minha, não me pertence. Orixá disse para mim, vai, que o que tiver que ser, será. Faça a única coisa que tem que fazer, trabalhe. Eu trabalhei do dia 1º de outubro de 2013 a 3 de outubro de 2014, quando foram as eleições. E descobri, no meio dessa jornada, Mari, que as pessoas não estavam preocupadas em trabalhar, elas estavam preocupadas em saber o que eu estava fazendo. E aí as 25.306 pessoas falam por si só, né? Mas é interessante, né? Você reduzir esses numerais e encontrar um 16 e reduzir de novo e encontrar um 7. É interessante. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em coisas que estão escritas de fato. É nisso que eu creio. Quando você acredita que quem faz a diferença não é você, numa parte, essa eu digo que é espiritualidade. E isso, Mari, podem falar o que quiser, mas cada um sabe o que tem e cada um sabe de onde vem. Pronto. E simples assim. Agora, lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma história muito interessante com a Maria Baiana? Eu vou contar. Mas antes, quero falar de um dos muitos feitos da deputada Clélia Gomes. O mais recente deles foi em referente à homenagem ao cinquentenário do pai Pércio, né? O Tata Pércio de Xangô. E esse evento aconteceu, né? A homenagem ao cinquentenário do pai Pércio aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E foi um evento maravilhoso. Eu estive lá, lógico, porque eu sou um arroz de festa, não posso ver uma comemoração que eu estou dentro. Tá certo. Né? Vou, tiro foto, sou dessas. Só não entrevistei o povo lá que tá muito cheio, né? Mas ganhei uma homenagem lá. Maktub, está escrito as coisas, não tem jeito. E aí, quero mostrar pra vocês um trechinho. E ó, não sai daí, porque eu vou contar a história da Maria Baiana, vocês vão ficar de cabelos em pé. Dá uma olhada aí no evento. Chamaremos agora Iamuru Toninha de Omolu, representando o Axé Gantuá. Ainda na composição da mesa, chamaremos agora, representando a Casa de Oxumaré, a Ialorixá Ana de Ogum.
rogo em nome de Orixá Funfun pelo dia de hoje e abençoe a todos vocês. Em nome de Eledumare, dou por abertos os nossos trabalhos pelo 50º de iniciação de Pai Pércio. Hoje eu venho representando a deputada estadual Clélia Gomes, que infelizmente não pôde estar presente por motivos de agenda. Como uma boa filha do Axé, ela deixou um recado a todos vocês e eu gostaria que vocês vissem nesse momento. Motumbá, todos os meus irmãos que aí estão na Assembleia Legislativa de São Paulo, tenho certeza que da onde estiver o meu tio Tata Pércio está festejando junto com todos nós, porque ele é de Xangô, um homem de muita personalidade, tenho certeza, ele queria o 50º dele. Muito obrigado por permitir eu fazer parte desta história. Vocês merecem os meus aplausos. Nossa, eu não tinha visto. Viu só? Foi muito bacana, né? É claro que a matéria ela é muito mais comprida do que só esse trechinho, mas só pra deixar vocês com um gostinho de quero mais, depois dá uma fuçada na página da TV Alto Astral e ver as muitas fotos que tem lá. E aí, lembram que eu falei que eu tinha uma história com a Maria Baiana? Pois bem, primeira vez que conheci a deputada Clélia na vida. Ela entrou na loja e eu super preocupada, falei, nossa, uma deputada vem na loja. Meu Deus, e aí ela chegou, oi, tudo bom? Como se ela me conhecesse há 50 anos, eu... ela é gente da gente. Ah, relaxei, já fiquei mais tranquila. Ela fala. Já fiquei mais tranquila, tava tensa, de verdade, tava tensa, que eu não demonstro, mas eu sou cínica, mas eu fiquei tensa. Aí, tava mostrando a loja pra deputada, onde é o estúdio hoje, era uma sala onde tinham roupas de pombagira. Ai, é verdade. E nós entramos aqui na sala, e aí eu sempre fui muito briguenta, né, essa que é a verdade. Né? Eu sou muito tempestuosa. Eu sofro muito, eu sou muito, né? É 8 ou 80, né? Ou gela ou queima. Não tem 40. Não tem morno, né? Uma coisa impressionante. E aí, eu estava já com algumas diferenças, né? Com algumas pessoas naquela época. E aí, mãe Clélia conversando comigo pela loja, daqui a pouco ela pegou no meu braço e falou assim, Mari, escuta. E aí eu tenho certeza que não era mais ela falando. Lembro do que eu falei. Ela falou tanta coisa, mas ela falou tanta coisa que eu chorei que nem uma retardada dentro dessa loja. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo, porque nós estávamos em um canto conversando e outras pessoas passando pela loja e eu, não, tá bom, a senhora tá certa, é verdade, eu não sei por que eu fiz isso, não sei o quê. E ela, do jeito que ela estava, ela nem se mexeu, parecia um robozinho. E eu, gente, por que ela tá me falando tudo isso? E aí, depois que ela me deu uma bela comida de rabo, a real foi essa. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Podia ter falado, você tá doida, mulher? Me falando esse monte de coisa. Vem cá de coisa. Mas daí eu pensei, não, ela é deputada, né? Daí depois eu pensei, não, gente, além dela ser deputada, não é ela que tá falando, é a Baiana, vamos escutar. E aí, gente, a Baiana me deu uma comida de rabo, porque a Baiana deu uma encostada nela, assim, e falou coisas que a deputada nem sabia, porque ela nem me conhecia. E eu falei, gente, se essa mulher não tiver me stalkeando no Facebook, essa Baiana é danada. Tá o quê? Me stalkeando, pensei que ela só tava me seguindo no Facebook, fiquei preocupada. Falei, gente, se essa mulher não tiver me stalkeando no Facebook, essa Baiana é porreta mesmo. E a Baiana me falou umas coisas, sabe aquelas coisas que só a gente e o travesseiro sabe? Eu tenho certeza porque eu não tenho noção do que eu falei. Pois é, nem vou lembrar que eu fico até com vergonha. Aí a Baiana me deu uma comida de rabo, eu falei, gente, chorei horrores, fiquei com a cara toda vermelha, meu marido, tá tudo bem, deu, tá tudo ótimo, tá tranquilo, eu acabei de conversar com ela aqui, dele com quem deu? Com a Baiana dele. Que Baiana, Baiana, tá louca? Tá chamando a deputada de Baiana? Deu, não! Eu falei, não é isso, Adriano, não é isso, você nem sabe de nada, inocente. E aí eu falei, como é que pode, né? Isso é porque, assim, acho que todo mundo na vida passa por aquela fase que a gente fica meio descrente das coisas. Onde tudo dá errado, aí você pensa assim, o orixá me abandonou, então, os meus guias não estão comigo. Aí chega alguém, né? E aí vem a espiritualidade e esfrega na sua cara que tem sim alguém tomando conta de você. E eu estava numa fase muito difícil, né? Uma fase pessoal muito difícil, onde eu achava que tudo dava errado pra mim. E tudo realmente estava dando errado porque eu estava causando aquela situação. Porque tudo que nos acontece é culpa nossa mesmo, de bom e de ruim. É mérito nosso. Ou desmérito, no meu caso era desmérito. E veio aquela mulher e falou aquele monte de coisa. Eu, gente... E dali nasceu uma amizade que nem sei explicar até hoje. Amo a senhora como se a senhora fosse da minha família. Falei hoje pro meu filho. Bernardo, você sabia que a mamãe tem 2 mães? Se o Bernardo fosse maior, ele ia falar, por quê? A vovó é lésbica? Fala, não, filho. A vovó não é lésbica. A mãe tem 2 mães, porque eu tenho a mamãe,
que é a sua vovó, e eu tenho a mamãe que é deputada. E eu me sinto assim, não quero nem saber se você não gosta. Eu tenho 2 meses e Eu pouco. fico muito feliz disso, porque Mas não é nada. tem pessoas que a gente encontra nessa vida e que a gente tem certeza que são de vidas passadas, né? Não, certeza. Não tem jeito. E foi engraçado porque foi uma amizade mesmo, assim, como se eu conhecesse a deputada Clélia há muitos anos. E aí, um dia, a deputada me ligou à noite e fez assim, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, eu vou pra minha casa. Dela, não, você vai lá nas Três Marias que a Padilha quer falar com você. Deu uma travadinha. Fiquei com medo. Porque eu pensei, vou chegar lá, vou tomar os outros culachos. E o que aconteceu? Dito e feito. Eu sou dessas que toma esculacho de entidade, me deixa. Mas, assim, não há uma coisa que a Padilha ou a Baiana me disseram que não fosse exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. E é inacreditável. E, assim, ser do santo não é só fazer politicagem, né? Não, pelo contrário. A política, ela é do dia a dia e ela está dentro de todas as casas. Todas as casas. Ela está aqui dentro, o Sol de Aruanda, ela está em todos os lugares. E quando eu estou dentro da minha casa, que eu estou trabalhando na Casa de Caridade, Três Marias, lá a gente fala de política sim, porque eu quero os meus filhos politizados. Se amanhã eu não estiver por aqui, eles têm que saber em que eles têm que votar. Exatamente. Eles têm que saber quem são os representantes dele. E na hora de trabalhar, é hora de trabalho. Lá é uma casa que tem 33 anos, que muitas coisas não mudaram, porque foi o que eu aprendi e foi o que deu certo, é o que dá certo. Eu digo que eu tenho filhos de 30 anos dentro da minha casa porque eles não querem sair. E eu falo para eles, vão embora, abre suas casas. Não, vou ficar aqui. Então, a Umbanda tem disso, né? Essa coisa de acolhimento. E eu não sou a mãe mais acolhedora. Uma porque o que eu tenho que falar, até mesmo para os filhos, eles às vezes ficam apavorados. E eu sou muito, muito Caxias, né? Que o povo diz, né? Eu sou muito correta com as coisas. Se é verde, se é rosa, não tem que ter bagunça. Como eu tenho, como a casa é grande, como tem muitos filhos, às vezes é difícil de você estar vendo tudo o que está acontecendo. Mas assim, o corpo mediúnico me ajuda muito, né? Eu digo que as pessoas que estão realmente envolvidas dentro da religião, pelo menos na minha casa, elas estão realmente envolvidas. Estão. É um movimento coletivo. Lá todo mundo enxuga a água que cai no chão, todo mundo ajuda o preto velho que tem que levantar do banquinho, lá todo mundo dá água para aquele filho que desincorpora, todo mundo oferece o charuto ou o cigarro para o Pombagira ou para o Exu, entendeu? Então, todo mundo é muito um solícito com o outro, até porque eu sempre digo que nada, né, Mari? Nada a gente faz sozinho, é tudo num coletivo. E para esse coletivo andar bem, todo mundo tem que ter aquela palavrinha mágica, né, Mari? O respeito. Exatamente. E aí, falando em coletivo, em andar junto e todo mundo se ajudar, por que as pessoas têm o péssimo hábito de não se interessar por política no geral? Né? É muito fácil reclamar, né? Ah, porque fulano tá roubando. Ah, porque você viu o que aconteceu em Brasília. Ah, porque olha o que aconteceu lá no plenário e tudo mais. Eu penso assim, eu não sou a pessoa mais ligada em política. Na verdade, eu precisava de uma aula pra ficar assim, fantástico, poder discutir coisas interessantíssimas com vocês. Mas eu também tô aqui pra aprender, né? Ninguém é tão bom que não consiga aprender. Mas eu penso assim, que tudo o que acontece lá em cima é porque a base tá falha. E aí, quem é a base? Somos nós. Somos nós. Nós é que temos que aprender a votar e fazer direito. Porque assim, quando surgiu aquela lei do é proibido matança de animais, o povo entrou em desespero. Ai, meu Deus, minhas oferendas, né? Tem algumas casas de Umbanda que fazem corte, né? O candomblé é sabido por todos que trabalha com oferenda animal.
Mas ficou aquela coisa de, ai meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? E aí é a importância de termos pessoas que nos representem lá dentro, né? O Rodrigo Gomes, bateu na trave, mais uma vez vereador, sempre vereador, e tem a deputada Clélia que tá lá. E aí eu quero saber o que faz um deputado. Ele cuida das leis, ele faz as leis do Estado, né? Como eu sou estadual, eu faço as leis do Estado. A gente trabalha também verificando, olhando o que está de errado e o que realmente a gente pode estar melhorando no nosso Estado, porque o que acontece hoje, como nos falta essa educação política. De 20 anos para cá, se tirou 2 matérias da grade curricular que se chamava, na minha época, Educação Moral e Cívica, e depois de um tempo passou a ser o SPB. Essas grades curriculares, elas acabaram sendo tiradas essas 2 matérias acabaram sendo tiradas das grades curriculares. E o que se aconteceu, Mari, nesse tempo? Se perdeu esse civismo que a gente tinha lá atrás. Você vê o povo um pouco mais antigo falando de política. E hoje se tem segmentos mais fortes, entendeu? Que se fala de uma política pelo seu segmento. Tanto que a gente vê que a igreja evangélica, ela tem os seus segmentos dentro desses parlamentos muito forte. Então, acabou virando uma sociedade repressora, um parlamento repressor, e que por falta dessa política que deveríamos ter lá atrás, as pessoas se desinteressam pela política, elas se desinteressam em saber o que é representatividade, elas acham que elas têm que, tá bom, a gente tem que ir às ruas, a gente tem que lutar pelos nossos interesses, mas a gente também tem que saber escolher os nossos governantes. Eu digo que ninguém é 100%, ninguém é unânime nas escolhas, né, Mari? A gente está num estado de São Paulo onde se elege 94 deputados. Então, você tem a oportunidade, se você errou na primeira, acertar na segunda. Mas não persistir em não colocar representantes que realmente fale do que nós necessitamos. Que esses representantes, muitos deles, estão preocupados aqui, ó, com o seu umbigo. E aí isso é muito deprimente para a nossa sociedade. Aí hoje a gente vê um poder público que está aí, ao invés de estar nas páginas dos jornais, porque estão fazendo o que é de melhor para o povo, a gente está vendo a maioria nas páginas policiais sendo preso por coisas que fizeram. Tudo isso porque nós, mais uma vez, erramos e não soubemos eleger, né? E aí todo mundo fala, a política é uma coisa ruim, é uma coisa chata, mas, gente, é tão importante quanto a água que a gente bebe, porque até a água, se a gente não, até os políticos, se nós não soubermos escolher, a gente pode ficar sem água, como já aconteceu aí, uma ameaça uns tempos atrás, quem se lembra do racionamento, tem gente até hoje com falta de água em casa, de manhã tem água, à tarde não tem, justamente porque quando a gente escolhe mal, a gente também paga, não tem jeito. Diego Pisotti Montoni falou, meus filhos todos assistindo. Eu vi o Odécio hoje, viu, Baba Diego? Eu dei um beijinho nele. Ana Penhote falou, filha de Xangô é danada em suas palavras. Falou, acontece. Axé, mãe. Rogério Almeida falou, boa noite, tô amando o programa hoje. Não só pela história de vida, mas pela pessoa que ela se tornou. Sou de Aracaju, Sergipe. Obrigada. Mas beijão ela é de São para Paulo. Aracaju. Nem fica cobiçando que ela é de São Paulo, tá? Fábio Freire falou,
Parabéns, mãe Clélia, pelo grande trabalho em prol da nossa religião. Sua bênção. Beijos, Mari. Minha mãe abençoe, abença Fabinho. Eu chamo ele de Fabinho. Fabinho. É um prazer. Eu me sinto muito honrada em representar a nossa religião. Porque, Mari, quando eu entrei lá, alguns que trabalham comigo sabem, a primeira coisa que me perguntaram, qual foi o segmento que me colocou lá dentro? Perguntei assim, como assim? Segmento? Segmento? Falei, você está falando do quê? A pessoa falou de religião, deputado. Muito famoso lá dentro, tem 8 mandatos. Religião. Aí eu peguei e falei assim, eu sou de matriz africana. Ele ficou desesperado, Eu Mari. acho que nesse momento ele viu a senhora com 2 chifres, um rabinho. Sabe o que ele falou para mim? Pelo amor de Deus, não fala isso aqui dentro. É proibido. Eu olhei para a cara dele. Olha, falar é proibido Bem uma assim. filha de Nancy, é a mesma coisa que falar Satanás, eu invoco a sua fúria. Eu fiz assim, tá bom. Não tinha ainda tomado posse. E no dia da posse, eu fui toda de branco. Ai, adoro gente assim afrontosa. E na hora do juramento, eu jurei por Deus. Todos estavam jurando por Deus e Jesus, por Deus e Jeová, por Deus e dava continuação. Aí eu falei, aí meu povo todo no plenário ao lado, né? Acompanhando, eu falei que eu jurava por Deus e por Oxalá. E dei continuidade à frase. Meu pai é evangélico. Meu pai levantou. Quando eu virei, meu pai estava de pé aplaudindo. Porque para ele, Mari, era uma honra de ter uma filha ali. Independente que não da é do religião, segmento dele. É verdade. E que ele dizia para mim assim, filha, Deus vai te dar o que é seu de direito. Se você tiver que estar lá, nós vamos estar lá te aplaudindo. E eu ouvi os gritos Do outro lado. do outro lado, dos meus irmãos, de tantos pais de santo, da minha mãe de santo, mãe Juju. Uma linda mãe Juju. Mãe Luizinha, mãe Carmen, tantos, pô, Fanire, Trajano, Diego. Pô, você representar esse povo chegar e ter voz, e não permitir com que outras pessoas que não conhecem o seu segmento acham que pode pôr a colher dentro dele e fazer uma bagunça sem saber a história do que é o candomblé, do que é a Umbanda, do que a gente passa e do que a gente vive, né? Aí eu digo, aí eu não dou oportunidade para ninguém. E hoje, Mari, eu digo para todas as bancadas evangélicas, tá aí o Diego que não me deixa mentir. Eles me respeitam e respeitam o meu povo hoje, lá dentro com muita dignidade, porque eu não permito que ninguém fale nada ou trate mal alguém que vá com todos os seus, com a sua roupa, paramentados do jeito que eles acham que tem que ir. É o meu povo, como eu respeito deles, eles têm que respeitar o meu. E isso eu não abro mão de estar falando o tempo todo de qualquer projeto que possa estar, no mínimo, entre linhas, alguma coisa que possa prejudicar todo esse segmento, toda essa ancestralidade, tudo que eu aprendi desde os meus 7 anos de idade. Isso eu não permito. E quando eu digo para todo mundo, isso é meu. Isso é meu, é de dentro de mim. O povo, querendo ou não, é o seu jeito. É o meu jeito. A sua essência. Eu vou defender. Eu vou defender porque é o que eu acredito. É o que eu tenho certeza que eu vim fazer aqui nessa terra. Eu vim para ser de orixá. Se eu vou morrer deputada, eu não sei. Mas zeladora, eu tenho certeza. Porque o que está na minha cabeça, só ele lá em cima pode tirar. E é isso. Nossa, volta aqui para mim.
Eu não sei o que é que ela tem hoje. Eu tô toda arrepiada de novo. Ai, gente, vou te falar, viu? E aí, ó, Babadier colocou aqui, ó. Mãe Clélia foi a primeira mãe de santo deputada estadual eleita na história do nosso país. Jurou em nome de Oxalá. Tinham mais de 200 sacerdotes de Umbanda e Candomblé colorindo a posse da Mãe Clélia. É. Hoje, dentro da Assembleia, somos mais respeitados pelos diferentes do que pelos pares. Mãe Clélia conquistou o respeito com humildade e alguns gritos. Epa, rei! E é verdade mesmo. O Diego foi uma das pessoas que me ajudou muito nisso. O Trajano. Porque não é fácil, Mari, você chegar num lugar onde você é negra, você é pobre, você é da periferia e você é de matriz africana. Você é tudo que o poder público não quer. E mulher, né? Mulher, fora, né? Ainda tem mulher. E aí, Mari, quando eu jurei em nome de Oxalá, você imagina que no correr do tempo, tudo que eu tentava fazer, quando eu olhava, tinha um pastor no meu pé. Quando eu olhava, tinha outro. Eu falei, peraí, eu sou de olhar sou vento. Né? Quando eles pensavam que eu ia para um lado, eu ia para o outro. E comecei a entrar no jogo. Até o dia que veio a minha primeira lei, né? Que foi o dia 20 de setembro, que é o dia das águas de São Paulo, que a gente dá permissão, né? Que o governador sancionou, que todos podem ir às ruas falar em nome da religião de matriz africana. E aí chegaram, me colocaram dentro de uma sala, tinha 8 segmentos junto, cada um da sua igreja. Aí viraram para mim e falaram assim, deputada, só para a senhora saber que nós vamos votar contra o seu projeto. Não, deputada, sabe por quê? Por que a gente não deixa criar asas? Ai, que absurdo. E fui ouvindo tudo que eles queriam falar. Mas olha, a senhora fique tranquila. Mas eu gostaria muito que a senhora olhasse bem os seus projetos, porque a gente vai estar sempre batendo. Falaram, todo mundo, cada um falou a sua parte. Ai, não deu vontade de fazer a Xuxa e falar, senta lá, Cláudia. Não, eu faço melhor. Eu disse para eles assim, eu não podia esperar outra coisa de vocês. Aí um falou assim, parou, ficou olhando. Como assim, deputada? Eu falei, eu não posso. Não estou aqui para dizer quem é melhor ou quem é pior. Até porque acredito que perante os olhos de Deus somos todos iguais. Mas a posição que vocês tomam é diferente da minha e do meu povo. Aí outro, não entendi o que a senhora quis dizer. Falei, pois eu vou explicar e fique tranquilo que vocês vão entender muito bem. Eu não poderia esperar de vocês uma atitude diferente. Vocês não defendem o povo, vocês defendem uma religião. Eu estou defendendo um povo, eu estou defendendo uma religião milenar, eu estou defendendo uma história, eu estou defendendo a minha cultura, o meu país. Vocês falam do que vocês leem, do que vocês acreditam, e eu não. Eu brigo pelo que vem de lá de trás dos meus ancestrais. Eu brigo no que eu acredito, no que eu vivo no dia a dia. Mas o que é melhor de tudo isso, a minha religião tem uma coisa que vocês não têm. Eles falaram, como assim, deputada? Eu também não estou entendendo. A minha religião tem respeito. Então eu não posso cobrar uma coisa de vocês que vocês não têm por ninguém. Então, se era isso que vocês tinham para falar, muito obrigado, porque o meu projeto vai para frente. Com vocês ou sem vocês, ou eu não me chamo deputada Clélia Gomes aqui. E aí... Ficaram todos assustados. Vai falar o quê, né? Aí a gente estava na comissão, né, na CCJ, onde ali que eles aprovam um projeto. E eu tinha uma bancada forte de evangélicos.
Mas eu tinha um monte de amigos que eu já tinha feito e que eu já tinha mostrado que era religião. Nossa, mas não deu outra. Eles voltaram, sentaram na mesa. Eu falei, meu Deus, e agora? O primeiro deputado que foi falar foi leu a conclusão do meu projeto, que ele dá como aprovado, favorável, e um evangélico já levanta a mão e fala assim, pela ordem, senhora presidente. Aí a presidente fala, pois não, tá dada a sua ordem. Aí ele fala assim, aqui é a bancada evangélica, quer dizer que não é contra. Mentira. Juro. Nós não somos contra a deputada Clélia Gomes, ao segmento dela. Nós estamos aqui nos abstendo da votação. E, deputada, se, como a senhora mesmo disse, que na sua religião tem uma palavra muito importante que é o respeito, daqui por diante a senhora será uma mulher muito bem respeitada aqui dentro. E aí, por favor, aqui, eu estou no meu programa, eu posso fazer aquilo que eu quero, então estou aqui abrindo votação para o dia 29 de junho ser intitulado o dia da sapatada Clélia Gomes. Sapatada. Respondeu mal é sapatada, que foi isso que aconteceu. Que adorei! Então, ó, dia 29 de junho está intitulado Dia o de dia São Pedro. oficial. Dia de Olha aí, Xangô ó. também. O dia oficial da sapatada da deputada Clélia Gomes. Respondeu mal, é sapatada ao vivo, que é desse jeito que funciona. Pode voltar para ela, viu, produção? Inacreditável. Aí, o que aconteceu? É claro que tem evangélicos, aqueles que não são radicais, e quando foi para o plenário, eles foram até os microfones e eles me parabenizaram, que aquilo dentro da casa era uma vitória, que eu era a primeira deputada a falar de matrizes africana e consegui uma lei, e que eu mais do que ninguém merecia o respeito de todos eles. E aí foi 1, 2, 5, 10, 15, e a maioria que foram para os microfones foram os evangélicos. E mostraram... Porque são maioria, né? Isso. E o que eu achei legal, Mari, é que dali por diante nós conseguimos trabalhar respirando, porque é muito difícil você trabalhar sem você poder respirar com um monte de gente no seu pé. É muito difícil. O tempo todo... As pessoas esperando a senhora errar o tempo todo. Não, esperando eu fazer alguma coisa para sentar em cima dos meus projetos. É, né? Falar, já consegui uma coisa Isso. mesmo, né? Isso daí, mais do que nunca, serve para provar que ela tá lá e ela faz sim pela religião. Porque falar e fazer bonito atrás de um computador é muito fácil, né? Mari, eu costumo dizer, deputada Clélia, que atrás de uma tela de celular, de um computador, todo mundo é macho. E todo mundo luta por tudo. Mas dar a cara a tapa, meu irmão, não é pra qualquer um. Mari, e aí, eu adoro tenho isso. certeza. E aí, ó, Rodrigo Gomes falou, se isso não for posicionamento, eu não sei mais o que é isso. É verdade. Eu penso, Mari, que os valores estão invertidos. Exatamente. Posicionamento, para alguns, é ficar batendo boca. Tumultuando. Para mim, posicionamento é você ir lá, colocar seu nome na urna, né? Se candidatar e se eleger, porque só se candidatar falando mal dos outros, não adianta. Dizendo que faz, não adianta. Não adianta. É ir lá, firmar, ganhar e trabalhar. Então, a parte mais difícil é trabalhar, né? Mari, chego a trabalhar 20 horas por dia. E quem acompanha a minha página vê isso. Mas é verdade mesmo, porque em todos os locais é possível fazer um mapeamento de onde a deputada Clélia passa, porque ela tira foto em todos os lugares, porque para os invejosos de plantão é uma prova de que foi feito alguma coisa, não foi só um passeio, né?
No cinquentenário mesmo do Tata Pércio, ela não estava presente fisicamente porque estava em outra cidade gravando. Inclusive, no vídeo da senhora é possível ouvir grilos. Tá bom. Era uma... Eu imagino onde a senhora estava neste momento. Você não imagina. Era muito longe. 650 quilômetros. E aí a gente pode cantar 650 quilômetros. Sempre que canta Mas, essa Mari, música. e eu ainda tinha gravado na estrada. Eu gravei um vídeo na estrada. Meu Deus. Porque eu queria que as pessoas vissem que eu não estava naquele momento. Porque assim, quando você é um só, você tem que trabalhar por 10. Então, eu tenho certeza que eu fiz, né, para o cinquentenário tudo que eu podia. E foi lindo. E assim, eu queria mostrar para eles que mesmo sendo cinquentenário, para todo mundo, que eu tenho representante, Mari, eu tenho Babá Diego, eu tenho Trajano, eu tenho Rodrigo, entendeu? Que poderia me representar muito bem. Então, o que eu preciso hoje, Mari? De consolidar que eu sou deputada. E que, é claro, que você, quando eu falo assim, que a Clélia Gomes da Silva, ela é uma civil. E ela, Mari, é uma zeladora de santo. Ela tem a Casa de Caridade Três Marias. Agora, a Clélia Gomes, ela é uma deputada, uma única. Então, ela tem que ir à luta, ela tem que trabalhar, ela tem que ser diferente, ela tem que mostrar 10 vezes mais. Lá existem segmentos tão fortes que eles não se dividem, eles se somam. E a gente tem um segmento que muito se divide e ainda quer esculhambar. Um apontando o erro do outro. Um apontando o erro do outro. E aí, você tem que trabalhar quantas vezes mais? Né? 2, 3, Não, 4, se você trabalha 10 porque você é sozinha, você tem que trabalhar 20. Não para provar, entendeu, Mari? Porque você não tá para provar nada para ninguém, porque você sabe a sua postura. Exatamente. Mas você tá para fazer a diferença de que realmente você veio para fazer a diferença. E não só para ser mais um. Não só para ser mais um. Nas tetas do governo. Não só para ser mais um, não só para entrar para ir atrás de uma tela e ficar falando mal. Você está entendendo? Então, são situações que não me cabem. Então, eu tenho que trabalhar 10 vezes mais. E, eu falo que eu nasci trabalhando. Trabalho desde os 7 anos de idade. Então, para mim, é só continuação do que eu já fazia antes, eu estou fazendo agora. E nem dói aqui, ó. Lena Araújo falou, uhul, cheguei a tempo. A Paty Mello falou, esteve em minha cidade e cativou a todos, com sua postura firme, parceira e humilde. Obrigada. O Rodrigo falou, aprendemos que trabalho vem antes do sucesso, o sucesso vem antes do trabalho só no dicionário. É isso mesmo. Ana Papo falou, boa noite, mãe Clélia, bênção, meus parabéns, mãe Clélia, muito axé. Eu que agradeço a atenção e o ótimo trabalho. Beijos da Ana Diogun de Sorocaba. Ô, Dani, obrigada. Babá Diego falou, a mãe Clélia já esteve em quase 200 cidades do estado, não para. E aí a pessoa diz, ai, tá passeando, né, gente? É chato pra caramba ficar na estrada. Mari, agora eu tô fazendo até tratamento na coluna, né? De tanto tempo que fica dentro do carro. De tanto tempo que eu fico sentada. Eu não tenho mais 30 aninhos. Ela tem 32, gente. Então, começa a doer todos os ossos. Faz parte. O Fanny apareceu por aqui e falou, benção, chefe. Ai, que minha mãe é benção. E aí é muito bom a gente ter uma pessoa que nos representa, né? Olinda falou, beijos de Portugal, um exemplo extraordinário a seguir. Sua bênção e muito axé. Minha mãe abençoe, abençoe, linda. Que dê um abraço nos nossos irmãos portugueses aí. E que eu fiquei de ir em Portugal para um evento para falar sobre a representatividade da matriz africana dentro do poder. O que falta em muitas cidades, eles sofrem muito em Portugal, porque não é uma religião comum em Portugal. Sim, o cristianismo então, é mais o comum. povo não entende muito. Lá ainda é bruxaria, né? Então, é muito forte isso lá. E nós ficamos de ir até Portugal. Eu vou ainda. Vamos juntos, porque enquanto a senhora trabalha, eu vou lá comer uns pastéisinhos de Belém lá por detrás dos montes. Aí. Tá certo. A Érica falou, rapaz, essa live me prendeu. Fazia tempo que eu não assisti uma live do começo ao fim. Érica, você não precisa falar, tá? Você pode fingir.
Não vem me esculhambar aqui não, que eu já te Érica, bloqueei. um beijo no seu coração, Érica. Érica é de Guarulhos. Chata, viu? O Regis Lacerda falou, sou cristão, mas infelizmente tem muitos babacas que não respeitam a religião dos outros se achando os donos da razão. Parabéns, deputada. Siga em frente. Obrigada, Regis. Isso daí é a melhor resposta, não é? Regis, um beijo no seu coração, viu? É, o negócio vocês estão pensando o quê? Quando eu falo que ela é babado, meu bem, é porque ela é babado. Vocês acham que eu vou trazer qualquer pessoa aqui? Claro que não. Rogério Almeida, precisamos dela como candidata à presidência, pelo amor de Deus. Ele colocou silabicamente aqui, o Rogério. Colocou separado. Rogério, eu falo, Mari, que tem coisas na vida, eu falo pro pessoal do gabinete, e eu falo nas cidades também, da onde eu vim, o que eu fiz, aonde eu cheguei. A presidência da República que me espere. Porque se eu tiver que representar, pode ter certeza, eu não tenho medo, não. Ai, já imagina a senhora descendo ali com alguidar. Ai, a louca, né? Mari, toda com torso, trabalhando eu com vou torso. te dizer. Eu posso estar lá pra ver? Bobagem, claro. Se não tiver fazendo live, eu vou Porque sentir eu sou a muito, louca, eu não. sou conhecida como a louca da live. Eu não posso ver acontecendo um movimento que eu já li com o celular, Mari, coisa horrível. de uma coisa eu não abro mão. Dos meus fios de conta e da minha roupa branca. Isso, eu tenho certeza que no dia eu estarei desse A jeito. caráter. A caráter. Adoro. A Eliane colocou, adoro. Olha aqui, viu? Ou você representa, ou você Ou não você representa, ou não você tem como. representa. O Júnior Benatti falou, precisamos ser representados e com ela estamos super bem representados. A Lena Araújo falou, tem meu voto. Obrigada. A Erika gosta, Mari, você sabe que mora no meu coração, né? Mas ela me prendeu mesmo, fui tomar banho e levei o celular. Aí, ó, Adriano Silva, um beijo, amor. Te amo, colocou hashtag eu voto. Obrigada, Dri. O negócio é babado. E aí, tudo que é bom dura pouco, né? Exceto eu, que demorei 9 meses pra nascer. E aí, a nossa live tá chegando ao final, mas a gente nunca termina uma live sem antes fazer o nosso Pong Ping. Pong Ping é babado. Vou falar, a senhora vai falar a primeira coisa que vem na cabeça. Vamos começar aqui, hein? Ai, pena que não tá o Rica, a baterista, pra fazer um momento polêmica aqui, viu? Fazer um tum. Eu vou colocar efeitos na próxima live, viu? Vamos lá. Política. Hoje é o que eu vivo, é o que eu amo, é o que eu acredito na mudança do meu país, do meu povo. O negócio é tenso. Gosto que ela fala firme, né, gente? Impressionante. Um lugar. Hoje, minha casa. A senhora passa tanto tempo longe, né? Eu me emociono, porque eu nunca pensei que eu fosse sentir saudade dela. Para que senão eu vou chorar, minha Clélia. Vou virar... Muda pra cá. Vou ficar pra cá porque você fica olhando pra ela e eu choro. Olha, dando as costas pra entrevistado, não pode. Uma música. Uma música. Eu gosto muito do Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Eu venho do militarismo. Eu lembro muito de 82, de toda a nossa revolução. E eu nunca imaginei fazer parte de tudo isso. E em pensar que 35 anos depois, 35, 33 anos depois, eu estaria envolvida em toda essa política e querendo para o meu país a transformação que eu vi lá atrás acontecer e que ela vem hoje com essa força novamente e que eu faço parte dessa transformação. Eu sou diferente, eu quero ser diferente e eu vou ser diferente. E aí, diante dessa frase, a gente já entra na próxima pergunta, que é uma frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Fato. E aí, para finalizar, ser deputada negra, mulher, do Candomblé e da Umbanda e de Oiá É tudo que eu pedi a Deus. É tudo que eu pedi aos meus ancestrais. É tudo o que me leva a crer que tudo posso, porque eles estão junto comigo.
Ah, gente, mas você não é uma fofa, não tá de apertar ela. Fala, sua linda, vem aqui, sua linda. E aí, gente, infelizmente a dor do parto é grande, mas temos que partir, não tem jeito. E é óbvio que a gente vai continuar na cola da deputada, primeiro porque eu sou amiga dela, segundo porque eu sou dessa de ficar na cola, e terceiro porque eu tenho que mostrar pra vocês o que é que ela anda fazendo. Sou tipo um carrapatinho da mãe Clélia, eu sou dessas, se vocês gostando ou não. E aí, acompanhe, ó, tá passando o tempo todo aqui durante a live o telefone do gabinete dela, da deputada estadual Clélia Gomes, que está sempre à disposição para o que vocês precisarem. Ai, sofri um ato de intolerância religiosa. Fala com a deputada. Meu terreiro está sem documentação, quero legalizar. Fala com a deputada. Deputada, eu tenho uma ideia de um projeto, de uma lei que acho que pode ser interessante. Fala com a deputada. Deputada, eu estou passando por um momento difícil, preciso tomar um passe. Aí você vai no terreiro Três Marias, não é lá no gabinete. Ah, achei que ia falar para ir no gabinete, né? Lógico que não. E aí... Ai, Mari, pior que às vezes vão lá, deputada, a senhora pode me dar uma benzida? Ai, eu meu falo Deus. assim, a deputada ou a Clélia? Não, qualquer uma das duas. Fala, porque é o que tem para hoje. Mas Mari, não importa. Eu fecho as minhas portas, faço minhas orações e de uma forma ou de outra as pessoas saem bem melhor, né? Exatamente. Aí eu saí uma pessoa melhor dessa entrevista. Espero que vocês tenham tido uma outra visão do que é a política, né? A política não é só aquela sujeirada toda que se mostra na televisão. A política é também a parte boa. É a parte principal que deve nos interessar para que a gente não chegue naquela parte ruim que é só sujeirada que se mostra na TV. Certo? Mãe Clélia, sua bênção. Mãe, benção, benção. Muito obrigada. Sem palavras para agradecer. Sabendo da sua agenda, como é corrida, de tantos compromissos que a senhora tem, né? Com o físico, com o espiritual, com o sagrado, com o profano, porque é tudo junto e misturado, né? Não seria diferente na vida da senhora. Você tem todas essas partes na sua vida também, né? Então, Tenho. você tem que viver tudo isso. Eu também tenho, então a gente tem que viver. Mas eu queria falar só mais uma coisinha. Mas fica à vontade, o programa Eu queria é seu. deixar o meu gabinete à disposição de todos. Como a Mari disse, todos aqueles que precisarem de ajuda, todos aqueles que quiserem um direcionamento, todos aqueles que quiserem conversar, né? Conversar, porque estamos para conversar, Exatamente. para discutir, para trazer melhorias para a nossa religião, para trazer melhorias ao povo, né? Meu gabinete está aberto para tudo isso. Eu só falei de uma lei, mas nós temos outras leis. Tem a lei do povo do Wicca também, não tem? Eu digo, Mari, que se somos a minoria, eu luto pela minoria. Eu dou voz àqueles que não têm. O povo do Wicca, o Baba Diego me trouxe o Claudinei Pietro. Esteve aqui hoje. Pietro. Lindo. Lindo, fantástico. E ele me explicou, eu fui até o governador, conversei, pedi. Quem não pede? Não chora, não mama, né? Isso mesmo. E deu tudo certo. Então, me procurem, vamos conversar. Estamos fazendo um trabalho muito grande sobre a violência contra a mulher, que está um trabalho bem grande. Eu também sou procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa, sou coordenadora da mulher na Secretaria de Justiça, sou presidente do PHS Mulher, então eu represento também essa mulher da periferia. Então, que venham, vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho diferente, vamos sair da nossa zona de conforto. Sai da caixinha, né, gente? Você fica só resmungando, reclamando. Vamos, não se lamentem, vamos cada um fazer a sua parte. Eu digo que eu resolvi fazer a minha parte, porque se for só para ficar falando mal, brigando, sem resultado, não me acrescenta nada na vida. Então eu resolvi fazer diferente. E eu chamo todo mundo, vamos lá, vamos fazer a diferença. Porque se não for pra causar, meu povo, Bobagem. ela nem vai pro gabinete. Não tenha que ela dúvida. é dessas. E aí, chega ao fim, ai, que triste, chega ao final mais um encontro de axé. Semana que vem, já vou passar pra vocês quem vem na próxima semana. Essa semana foi a maravilhosa Clélia Gomes. Na semana que vem, no dia 6, nós temos o Pai João, do Centro Espírita Caboclo Urubatã, que fica lá na zona, um fofolete. Maravilhoso. Pai João, pãozinho um de beijo coco. no seu coração.
pãozinho de coco Pai João. Estive lá na segunda-feira, energia fantástica daquele terreiro também. Maravilhosa. E aí, o pessoal já me alertou, fica correndo gira, qualquer hora alguém me pega. Vocês não sabem de nada, eu sou protegida, rapaz. Sabe de nada, né? Essas inocentes. E aí, chega ao final, mais um encontro de axé. A live fica salva aqui na página, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Compartilhem. Sabe aquele amigo que fala mal? Você falou mal dela? Tá aqui, ó. Tá? O negócio não é falar, tem lei, rapaz. O negócio é explicadinho lá, documentado. E aí, o gabinete dela tá à disposição. Tem a página dela no Facebook, que é facebook.com/deputada Clélia Gomes, é isso? Não, só Clélia Gomes. Clélia Gomes. Tem o perfil dela e tem a página mesmo também, que é onde ela posta a maioria das coisas que ela faz e você pode acompanhar certinho. E em dúvidas, procure Trajano no Facebook, também Trajano vai saber te encaminhar. Ou Babá Diego também. Diego tá ali, de Airá. Babá Diego de Airá Fofolete. Beijo pra vocês. Uma ótima semana. Sábado eu tô de volta com batucada, porque a gente é desses, né? Eu falo gosta sério, de batuco, barulho, eu dou né? risada. Porque eu também, se não for pra fazer barulho, eu nem venho, tá bom? É. Beijo pra vocês, mãe Clélia. Sua bênção mais uma vez. Minha mãe abençoe a bênção. Muito obrigada, viu? E um beijo no coração de todos que nos ouviram até agora. Obrigada. Beijo, tchau. E aí, o pessoal gostou mesmo, né? Maria vai um sorriso dar, volto pra casa.